Muito se fala sobre o fim dos tempos. Todos os dias surgem notícias, acontecimentos estranhos, guerras, desastres naturais e pessoas tentando descobrir quando tudo vai acontecer. Mas existe uma pergunta mais importante do que saber quando será o fim. A pergunta é: você está preparado? Porque a verdade é que ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus deixou isso muito claro. Porém, ele também nos ensinou a observar os sinais e, acima de tudo, a manter o coração firme em Deus. O problema é que muitas pessoas vivem com medo quando ouvem falar sobre o fim dos tempos. Mas esta mensagem não é para gerar medo, é para gerar preparação, é para lembrar você de que Deus continua no controle de todas as coisas. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre os últimos tempos, ele não começou falando sobre datas, ele falou sobre sinais. Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras, fome, terremotos e aumento da maldade. E quando olhamos para o mundo atual, percebemos que muitas dessas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas existe algo que poucas pessoas entendem. Os sinais não foram dados para causar pânico. Eles foram dados para despertar as pessoas. Deus deseja que seus filhos estejam atentos, não para viverem assustados, mas para viverem preparados. O verdadeiro cristão não vive dominado pelo medo do futuro. Ele vive sustentado pela esperança das promessas de Deus, porque sabe que, aconteça o que acontecer, o Senhor continua soberano. Muitas pessoas passam tempo demais observando os acontecimentos do mundo, mas esquecem de observar o próprio coração. Jesus ensinou que antes de sua volta haveria esfriamento espiritual. Muitos perderiam a fé, muitos deixariam de buscar a Deus, muitos seriam enganados. E talvez esse seja um dos maiores sinais dos últimos tempos. Não apenas o que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo dentro das pessoas. Por isso, a pergunta mais importante não é quando Jesus voltará. A pergunta é: como está a minha comunhão com Deus hoje? Porque não adianta conhecer todos os sinais e estar distante do Senhor. A preparação começa no coração. Quando o assunto é o fim dos tempos, muitas pessoas sentem ansiedade, outras sentem medo, algumas até evitam ouvir sobre isso. Mas Jesus nunca quis que seus seguidores vivessem aterrorizados. Pelo contrário, ele repetiu inúmeras vezes: não temas. Quem caminha com Deus pode olhar para o futuro com confiança, não porque sabe tudo o que vai acontecer, mas porque sabe quem está no controle. O medo paralisa, a fé fortalece. O medo faz olhar para os problemas, a fé faz olhar para Deus. Por isso, em vez de viver preocupado com o amanhã, viva preparado hoje. Busque a presença de Deus enquanto há tempo, fortaleça sua fé enquanto há tempo. Jesus prometeu que voltaria, e tudo o que Jesus prometeu, ele cumpriu. A volta de Cristo será o fim da dor, o fim das lágrimas, o fim das injustiças, o fim do sofrimento. Por isso, o cristão não vive apenas olhando para os problemas deste mundo. Ele vive olhando para a promessa que está por vir. Uma promessa que nenhum ser humano pode impedir. Uma promessa que se cumprirá no tempo perfeito de Deus. Talvez você esteja esperando uma resposta sobre o futuro, mas Deus quer que você foque no presente. A melhor preparação para os últimos tempos não é tentar descobrir datas, é viver diariamente na presença do Senhor. Ore, leia a Bíblia, fortaleça sua fé, ajude as pessoas, perdoe, ame, obedeça a Deus. Porque quando Jesus voltar, o mais importante não será o quanto você sabia sobre profecias, mas o quanto você caminhou com Ele. O fim dos tempos não deve ser um motivo para pânico. Deve ser um convite para uma vida mais próxima de Deus.
O fim dos tempos não é uma mensagem para assustar você. É uma mensagem para despertar você. Deus continua chamando pessoas para perto dele, continua oferecendo graça, continua oferecendo perdão, continua oferecendo salvação. Mas ninguém sabe quanto tempo resta, por isso, não adie sua decisão de buscar a Deus. Não espere amanhã para viver aquilo que você pode viver hoje.